Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Há poucos dias, o Instituto Data Senado publicou o resultado da 10ª edição da Pesquisa Estadual de Violência contra a Mulher. Essa pesquisa apontou que 30% das brasileiras relatam ter sofrido algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por homem. O índice do estado do Rio de Janeiro é ainda maior do que a média nacional, chegando a 36%. É um cenário assustador e esse tema, que tem merecido a atenção do legislador, não parece encontrar a mesma resposta na sociedade, pois ainda prevalece entre nós a cultura machista, que responsabiliza a mulher pela violência sofrida e minimiza a gravidade da questão. Para falar sobre esse assunto urgente e grave, vamos conversar com a promotora de justiça Isabela Jourdan da Cruz Moura, que é titular da primeira Promotoria de Investigação de Violência Doméstica da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Isabela, por aceitar o nosso convite. Eu quero começar essa conversa perguntando a você o que é violência doméstica. Crimes de racismo, misoginia ou a violência física, qualquer crime contra a mulher pode ser qualificado como violência doméstica? Quais são os crimes mais comuns? Boa tarde, Heloísa. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer esse convite de estar aqui e a oportunidade de a gente falar desse tema tão importante, em especial nessa semana, né, que é a Semana da Mulher. Bem, o crime, a violência contra a mulher, a violência de gênero, ela não ocorre só no ambiente doméstico, mas a gente tem uma lei no Brasil, que é a Lei Maria da Penha, de 2006, que veio consagrar, né, esse enfrentamento de uma forma mais pontual em relação a toda e qualquer violência que a mulher sofra no ambiente doméstico, familiar e nas relações afetivas. É isso que é a violência doméstica numa forma mais ampla de compreensão. A sua promotoria, eu sei que é bem movimentada, né, Isabela? Me conta, você tem muitos processos, muitos inquéritos sobre esse assunto? Muitos, na verdade. É uma promotoria que foi criada em 2020, a partir de um desmembramento de outras promotorias, né? Eu divido a atribuição por toda a Zona Oeste com a 2ª Promotoria de Investigação, é especializada na investigação de crimes contra a violência doméstica e é uma das maiores promotorias de investigação do Estado. São mais de 14 mil inquéritos, então são muitas vítimas. Nossa, posso imaginar, muito trabalho. Você mencionou a Lei Maria da Penha, que foi um marco importante, né, no tratamento desse assunto. E foi editada em 2006, é isso? Isso. Você quer falar um pouco sobre essa lei e o papel, né, dessa nova legislação numa mudança de perspectiva do próprio Ministério Público? O que aconteceu desde aí? Dentro do Brasil, a gente tem 2 grandes marcos, que é a Convenção de Belém do Pará e a Lei Maria da Penha. A lei surgiu a partir de uma condenação numa corte interamericana, né, do Brasil, por ser negligente no enfrentamento à situação de violência de gênero, que não é só a violência doméstica, mas toda a violência contra a mulher. E aí surgiu essa lei, Maria da Penha, que põe em prática, regulamenta dispositivos que já eram trazidos pela Convenção de Belém do Pará. Nela a gente tem não só a parte criminal, mas também todo o regulamento da proteção, através de medidas protetivas, de medidas assistenciais e de medidas que devem ser tomadas em rede, porque a violência contra a mulher, ela é considerada hoje uma questão endêmica na sociedade. Ela é o fruto de uma sociedade extremamente machista e, como teve a condenação lá atrás, né, machista e estruturalmente machista, e que replica essas violências de forma que vinha sendo aceita, né? A Lei Maria da Penha, então, foi editada a partir de um caso concreto que foi levado à Corte Interamericana. É isso? Qual foi a história? A Lei Maria da Penha, ela converge de uma grande batalha da sociedade
que chama advocacy de gênero, né? Assim, durante muitos anos, as feministas já buscavam, as juristas com esse olhar para os direitos humanos, já existia uma regulamentação de direitos humanos da mulher, e surgiu essa condenação da Corte Interamericana, condenando o Brasil por negligência na aceitação de um machismo estrutural, até mesmo dentro do judiciário, do sistema jurídico. Nós fomos obrigados, enquanto nação, a regulamentar e a combater de uma forma mais eficiente. E assim surgiu a Lei Maria da Penha, que teve como standard o caso Maria da Penha, que foi levado à Corte Interamericana. Nós tivemos um episódio sobre isso, episódio número 1. Quem não ouviu, vai lá conferir, sobre o Sistema Internacional de Justiça e o Ministério Público postulando perante esse sistema. Muito interessante. Crimes de importunação sexual. Qual é a diferença disso para o crime de estupro, que é o mais conhecido? Bom, no estupro, você tem a violência ou a grave ameaça empregada contra a vítima para obrigar ela a realizar o ato sexual ou o ato libidinoso contra a vontade dela. Na importunação sexual não tem a violência ou grave ameaça. O autor, ele simplesmente realiza um ato não consentido e é um ato libidinoso. É diverso da conjunção carnal. Entendo. Então, depois da Lei Maria da Penha, vieram outras leis, né, especialmente a partir de 2021, para tratar desse assunto e contemplaram esses crimes. É isso? Vieram muitas leis depois da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é de 2006 e depois dela vieram inúmeras leis ampliando a proteção à mulher. Como a gente está numa... É uma lei, eu costumo dizer que é uma lei que está em eterna construção, porque nós vamos adotando, enquanto nação, enquanto Estado, enquanto sociedade, medidas para ampliar essa proteção da mulher, que é considerada até pelo STJ como hiper vulnerável. Nós somos minoria não em quantidade, nós somos minoria em representatividade, em papéis de poder, né? E mesmo aquelas que não estão numa situação de violência deflagrada, ainda enfrentamos violência no nosso cotidiano. E o problema maior nesses casos, a gente tem visto, é a prova, né? Como é possível provar um fato que acontece entre quatro paredes? A palavra da vítima, segundo a lei, tem um peso maior. O caso Daniel Alves, agora me vem à mente esse exemplo. Eu li sobre isso e fiquei sabendo que a condenação lá na Espanha, né, foi alcançada porque havia ali a vítima perfeita. Eu coloco isso entre aspas, né, porque foi a expressão que eu colhi aí dessas matérias sobre o assunto. Nós teremos também uma lei específica sobre isso, né? Temos. Vamos falar sobre esse assunto. Temos, o que você sim. tem para nos contar? Então, a prova na violência doméstica é uma prova difícil, porque, em regra, esses crimes são cometidos entre quatro paredes. E não só por isso, porque também a vítima é muito desacreditada. Faz parte da nossa cultura machista dar uma maior valoração à palavra do homem do que à palavra da vítima, né? E aí existe previsão de especial valoração à palavra da vítima. Não é que ela vai valer acima das demais provas, mas... Isso nessa lei nova ou na lei que já existe? Na lei que já existe lei. Desde a Lei Maria da Penha, que já fala na especial valoração da palavra da vítima, a Convenção de Belém do Pará, que fala de maior valoração à palavra da vítima, faz parte de um microsistema jurídico que trata de forma diferenciada a vítima do sexo feminino nessas condições. Então, essa nova lei que está em período de vacácio, né, segundo eu entendi, já foi aprovada, mas ainda não entrou em vigor. O que ela traz de novo sobre esse assunto? Essa nova lei é a Lei 14.786, ela é do finalzinho de 2023. Ela não traz uma circunstância especial em relação à prova e à palavra da vítima. O que ela traz é uma maior proteção à vítima. Ela tem um link com o caso do Daniel Alves, um desdobramento desse caso,
porque ela traz maior proteção para as mulheres em ambientes de shows, em casas noturnas. Ela prevê direitos dessas mulheres de proteção nesses locais, nos grandes eventos. Então, assim, agora, por exemplo, o Carnaval, o Rio de Janeiro, o Brasil, é conhecido pelo Carnaval mundialmente. Nós precisaremos traçar políticas públicas para proteger melhor as mulheres nesses grandes eventos. E ela prevê desde o acolhimento, a chamar a polícia, afastar o ofensor, até colocar dentro do táxi para ir embora. Ela tem direito a uma proteção maior. Então, se eu bem entendi, a lei traz um protocolo de atendimento para a vítima. Exatamente. Como havia na Espanha, né? Tanto que essa vítima, vamos falar da vítima perfeita do caso Daniel Alves, por que ela foi assim considerada? Ela foi acolhida, né? Ela foi acolhida será desde que o princípio. Se esse fato tivesse acontecido no Brasil, será que teria tido esse encaminhamento? O que você acha? Acho que não. Infelizmente, Heloísa. Tenho a esperança de que daqui para frente a gente consiga regulamentar isso, botar em prática, criar política pública para isso. É a intenção da lei, né? E essa lei está em vacácio, ela entra em vigor agora no meio do ano, de 2024. E a gente pretende que isso possa ser aplicado também. A Espanha é muito precursora nesse tema, né? E ela teve não só a acolhida no local, registros do que aconteceu. É uma atuação imediata que protege a vítima e ajuda na coleta de provas também. Você falou uma palavra interessante, que é a vítima perfeita. E isso foi muito importante no caso. Ela não quis exposição pública, ela não quis indenização imediata, ela não quis promover a sua imagem ou qualquer outra coisa ligada a ela. Ela só queria justiça, ela só queria punição para o seu agressor. Essa é a maioria das mulheres. Passa por isso, mas na maioria das vezes ela também é desacreditada, ela também é agredida, ofendida. Aí a gente tem a Lei Mariana Ferrer, que impede a ofensa, a descredibilidade da vítima em audiência, impede que ela, em todo o processo penal, desde a parte investigativa, seja tratada como ré. Não se trata do que a vítima fez ou do que a vítima é, ela foi vítima. Sim, o julgamento é sobre o réu e não sobre Exatamente. A pessoa que sofreu a agressão. Mas eu digo que eu concordo com você, eu acho que não teria a mesma acolhida no nosso país, na nossa cultura, que teve lá na Espanha, porque segundo eu li, as pessoas da casa noturna, na boate onde eles estavam, os funcionários, foram os primeiros a acolher a vítima e encaminhar e incentivar que ela fosse submetida a exame, fosse a polícia e tudo isso. No Brasil, a gente ainda fala aquela famosa frase, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Ou então, roupa suja se lava em casa. Ainda é assim, né? Há realmente um elemento, uma forte característica cultural, machista na nossa sociedade. Você acha que essas leis e as decisões judiciais que vêm se consolidando aí jurisprudência firme no sentido de aplicar penas a esses infratores, isso já impulsiona uma mudança nessa cultura? Com certeza, Luísa. E eu acho que não só a lei, porque a lei é o ponto final, né? Mas existe um movimento social também muito grande que vem desconstruindo essa cultura e vem divulgando os direitos das mulheres, as formas de proteção, ampliando um olhar sobre a moral da conduta do homem e sobre a necessidade que a gente tem de igualdade. O enfrentamento à violência doméstica, assim como as outras discriminações, ele é um compromisso que a sociedade, da coletiva, a sociedade inteira tem que assumir. E nós temos plantado sementinha por sementinha, aos poucos, enquanto instituição, né, nesse combate. E eu vejo uma rede, que é a tal da rede de enfrentamento à violência de gênero, à violência doméstica, que atua por
assim, lado a lado, buscando isso também. Eu acho que não existe ainda um consenso, né, na sociedade sobre a reprovabilidade dessas condutas, e muitas vezes os próprios homens não sabem que estão cometendo um crime, não é isso? Pois é. Como o machismo é muito estrutural na nossa sociedade, a maioria dos homens não se enxerga como machista ou não enxerga a violência que está cometendo. Você falou, nós somos um estado, um país que é muito violento contra as mulheres. Nós somos. O Brasil é o 5º país no mundo que mais mata a mulher em feminicídios. Isso é uma conta horrorosa, é um dado muito feio. Mas, ao mesmo tempo que muitas mulheres se sentem vítimas, pouquíssimos homens se reconhecem como agressor. Então, não bate, né? A pessoa não se enxerga como violentador. Eu tenho um caso que ele retrata muito isso. Era um caso de um médico branco, classe alta, homem, todos os nichos de vantagens sociais, de preponderância social ele tinha. E ele foi acusado por uma mulher que ele tinha conhecido num aplicativo de relacionamento de estupro. E aquele inquérito começou e eu achei muito contundente a fala dela. E fui buscar se ele tinha outros registros de violência contra mulheres. Eu descobri que ele tinha 5 registros, 2 de estupro, atentado violento ao pudor, importunação sexual, né? E outros 3 ligados à violência contra a mulher, assim, violência física, via de fato, lesão corporal. E aí, lendo, busquei o teor desses inquéritos, não só os registros, ele falava as mesmas frases para todas as vítimas. Eu sei que você quer, você está pedindo, você chegou até aqui. Ele não se enxergava estuprando a mulher. Se a mulher que ele combinou lá no programinha foi até a casa dele, estava lá, na cabeça dele era para que aquilo, a relação sexual acontecesse. E aí vem uma pergunta que você fez lá na frente, lá atrás. O estupro, ele é mediante violência ou grave ameaça. No nosso país, a gente ainda considera assim. Em muitos países, ele já diz sem o consentimento, basta o não. A partir da hora que você falou não, não importa se foi no meio da relação, não importa se você começou querendo, uma hora parou. Na hora que você falou não, chega, não estou gostando, parou, passa a ser estupro. E ele não se enxergava estuprando essas mulheres. Ele foi preso e a gente conseguiu interromper esse... Não é nem um ciclo da violência doméstica, é da cultura do estupro mesmo, que ainda existe entre a gente. E muitas vezes a mulher, até porque está envolvida emocionalmente, né, com o agressor, ela não quer a punição, né? Ela quer uma tomada de consciência, uma transformação. Então, isso me remete à ideia de justiça restaurativa. São práticas utilizadas nesse contexto de violência doméstica, ou podem ser utilizadas? A violência doméstica é uma violência muito complexa, porque o agressor, ele muitas vezes é o companheiro de uma vida inteira, é o pai dos filhos, é parte da família. E o que a mulher quer é proteção e conscientização. Nem sempre o que ela quer é a punição, é a criminalização. Por isso que a Lei Maria da Penha não é apoiada exclusivamente na punição. Ela não é uma lei criminal, ela é uma lei multifacetada. E a justiça restaurativa, ela pode ter um viés interessante, como a inclusão do agressor em grupos reflexivos de homens. É uma previsão legal, isso pode ser uma pena secundária, isso pode ser uma medida protetiva aplicada cautelarmente desde o princípio, para ele se identificar como agressor e compreender de que forma a conduta dele violenta, causa dor e sofrimento àquela mulher que convive com ele. Então, o homem é condenado, enfim, é levado, né, por indicação do juiz, por uma decisão do juiz, a frequentar um desses grupos, é isso? Exatamente. E é o próprio tribunal que promove isso? Onde é que se encontram esses grupos? Os grupos reflexivos de homens fazem parte... Cada juizado de violência doméstica possui uma equipe multidisciplinar que atende aquele juizado, com assistente social,
com um psicólogo e possui essa rede de enfrentamento que é composta por grupo reflexivo de homens, encaminhamento para trabalho da mulher, porque ela precisa trabalhar e se manter para sair do ciclo de violência. Então, são muitas medidas extrapenais que se tomam na violência doméstica. Agora, eu queria colocar aqui um detalhe, que a justiça restaurativa, ela tem que ser vista ainda dentro da violência doméstica com muito cuidado, porque para você poder sentar numa mesa e colocar os seus sentimentos, as suas necessidades, você precisa estar de igual para igual com a outra parte. E isso na justiça, na violência doméstica, muitas vezes é impossível. Então, eu acho assim, que o principal viés da justiça restaurativa dentro da violência doméstica é a criação, a participação em grupos reflexivos. Sem falar na reparação propriamente dita, na reparação pecuniária. Então, isso já é alguma coisa sedimentada? Quer dizer, esse tipo de violência gera um dano indenizável? Esse tipo de violência com certeza gera um dano indenizável. Já tem, inclusive, decisão das nossas cortes superiores de que é um dano in re ipsa, é um dano que existe pela própria violência em si, não precisa de prova, ele pode ser quantificado com provas até, mas ele é, assim, de início ele já se entende existente por conta da violência que a mulher sofreu. Agora, para concluir a nossa entrevista, eu queria que você desse um recado para as mulheres, recomendando aonde se dirigir nesses casos, porque nós sabemos, 36% das mulheres do nosso estado, um número assustador, como eu disse, já sofreram algum tipo de violência. Então, isso acontecendo, o Ministério Público recebe essas denúncias? Quais são os canais aí que as mulheres têm para se dirigir, para obter essa ajuda? O Ministério Público tem 2 grandes canais, que é a Ouvidoria da Mulher e o NAVE, que é um núcleo de atendimento às vítimas, não só voltado para a vítima de violência doméstica, mas para qualquer vítima. É uma espécie de assistência e direcionamento. Além disso, a gente tem 190, óbvio, está em situação de risco, diz com 190. Tem 180, existem canais de atendimento imediato e até e-mail. Nós tivemos no plantão, no recesso de final de ano, no juizado, um caso que uma mulher encaminhou pelo aplicativo uma mensagem de que estava em cativeiro. O plantão recebeu, comunicaram à Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha faz um trabalho assim maravilhoso, não só de resgate, atendimento, mas também de acompanhamento. A mulher que recebe, que faz um registro de ocorrência, ela passa a ter um acompanhamento semanal, quinzenal. E aí, tá tudo bem? Passa na casa. É um acompanhamento direto, tem 2 policiais militares, 2 policiais que ficam a cargo daquilo. Até parto eles já fizeram. Mas o plantão recebeu essa denúncia, fizeram contato com a delegacia da área, com a polícia militar, patrulha, montaram uma operação e ela foi resgatada de cativeiro. Foi muito bacana. Então, assim, são muitos os canais e hoje a gente tem na palma da mão esse recurso, que são os aplicativos e os canais de descagem direta. Central de Atendimento, Disque Direitos Humanos, Instagram, Twitter, Facebook, vários canais de atendimento imediato. Muito bem, muito obrigada, Isabela. Obrigada a você, Luísa. Amperge convida, com Heloísa Carpena.